Boa tarde a todos. Estamos aqui para falar um pouco de tecnologia, não da teoria da tecnologia, e sim dos casos reais, do que a gente pode ter no dia a dia, que é o caso da Connection. A nossa palestra de hoje é especificamente sobre a tecnologia IP e mais ainda de voz sobre IP. Vamos falar um pouco da parte teórica, da parte prática. Vamos aqui expor o que está sendo feito no Brasil e qual é a realidade disso no Brasil. Bom, a nossa agenda de hoje, ela começa aí com um pouquinho de história, né? Vamos falar um pouco da revolução de telecomunicações. A realidade das redes hoje no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, como é que está se comportando essas redes, quais são as tendências. O que é convergência hoje, que se fala muito de tecnologia, como é que se pode fazer isso, como é que se pode fazer numa empresa para se reestruturar essa empresa e colocar ela no começo, vamos dizer assim, do futuro, o que se resume em tecnologia, informação e comunicação. Falaremos sobre a telefonia via IP especificamente, que é o tema principal da nossa palestra, o enfoque principal hoje no Brasil da Connection Telecomunicações. E por final vamos falar da própria Connection, vou mostrar para você o que está sendo feito aqui no Brasil sobre comunicação e mostrar que isso não está mais somente nas revistas de ponta, as revistas, no caso do Brasil, as revistas internacionais. Isso não é mais só uma teoria, isso é realidade no Brasil. Nós tivemos aí algumas datas, alguns marcos, onde a telecomunicação realmente teve degraus expressivos. Uma delas foi justamente quando começaram a infraestrutura de pública de telefonia. Nessa época, quando Graham Bell inventou o telefone, já existia telégrafo, mas o telégrafo deixava a desejar. Então, essa rede pública começou por volta de 1876. Isso foi um grande marco. A partir daí, as coisas deslancharam da forma que nós temos hoje em dia. Outro marco, outra data muito importante foi a implantação da rede pública de televisão. Aí já foi um marco, já foi um salto grandioso em telecomunicações. Podemos dizer que isso aqui começou a ser, assim, vamos dizer, um embrião dos embriões da multimídia ou do que a gente tem por aí. Sem a TV, nada existiria hoje em termos de telecomunicação. E a outra foi a própria internet, por volta de 69, aqui eu creio que eu já participava um pouquinho. Foi o marco maior de todos para nós que estamos nesse meio de telecomunicações, no meio da informática, no meio da integração de redes e tudo mais. Creio que a grande maioria aqui está envolvida com esse cenário. Que foi em 69, 69 foi quando começaram a ser colocada a público a rede ARPANET nos Estados Unidos, e a partir daí começou tudo que nós conhecemos hoje de telecomunicações, de rede de dados, de internet. Muita gente que está aqui hoje só conhece de uma boa parte para cá. Falar de ARPANET, falar de início da rede pública de televisão, nem lembra o que é isso, não participou. Então, a partir desse cenário, hoje em dia a gente sabe que uma empresa, para poder estar no mercado, uma empresa para poder gerar os seus negócios, na sua rede ela tem a tentativa, vamos dizer assim, de tentar integrar ou de fazer funcionar muito bem 3 pontos muito importantes, que é a voz, não importa de que forma, a voz analógica, a voz digital, voz via rádio, o que é que seja, é voz. Voz é o primeiro ponto da comunicação para a gente aqui. Então, numa empresa, um dos pontos importantes é voz. Outro ponto importante, a partir da rede de integração da rede de dados, que hoje em dia também uma empresa que quer estar no mercado e quer se desenvolver, sem uma rede de dados funcionando, não consegue pôr isso para frente de forma alguma. E a terceira, que está muito integrado com o que a gente conhece de voz, é a passagem de fax também. Então esses são os 3 pontos aí que uma rede hoje que se preze tem que estar integrada ou tem que estar fazer funcionando, mesmo que cada um desses pontos aqui nessa rede esteja funcionando independentemente, mas isso tem que funcionar. A gente percebe que nesses 3 cenários aqui de comunicação hoje, que uma empresa necessita, nós temos aqui uma convergência, nós temos aqui um ponto em comum,
que deve ser atacado hoje em dia para você se tornar competitivo ou estar dentro do mercado, com uma integração dessas redes. É importante hoje estar se pensando que a integração de dados, voz e fax é uma necessidade premente. Daqui a um tempo, não sei quanto tempo, mas vai ser difícil você falar separadamente em cada um desses pontos, em cada um desses fatores aqui dentro do cenário de comunicação de uma empresa. Falando da empresa, da sua rede, como eu falei, né, nós temos aqueles 3 cenários. A gente entende e todo mundo percebe que essa é a realidade das redes aqui de comunicação, ou das redes de dados, ou da rede de voz e fax, ou qualquer rede interna dentro de uma empresa. A grande maioria das empresas você encontra entre aspas, uma bagunça imensa. Você não consegue distinguir o que é voz, o que é dados, o que é cabeamento de voz. Você não consegue integrar isso. Você tem um desperdício muito grande em recursos dentro de um cenário como esse. Esse slide exemplifica isso, obviamente. Não estou dizendo que a empresa de vocês é nesse cenário, mas para que se entenda o quanto é importante essa integração e qual é o salto que nós vamos estar dando a partir desse momento, a partir da convergência, a partir da integração da rede de voz, dados e fax. Então, as tendências, né, dessas redes que estão naquele cenário anterior que nós estamos, não são uma tendência, mas uma necessidade, é o impacto que uma reestruturação de rede traz na telefonia, que é, como eu já disse, o principal fator da comunicação hoje dentro de qualquer empresa. Primeiro, as WANs, as redes de longas distâncias, as integrações entre escritórios, entre pontos de presença nas empresas, elas estão sendo otimizadas para o transporte através de pacotes. E nesse transporte através de pacotes, todo mundo sabe que hoje o grande transporte de pacote é a rede IP. Não importa se é uma rede pública, como o caso da internet, ou uma rede IP proprietária, mas a rede IP hoje é a grande tendência e a rede que se expande mais, é o protocolo que se expande mais no mundo inteiro e com certeza isso não vai mudar, quer dizer, vai continuar se expandindo. Algum tempo atrás se falava muito em frame relay, ATM, mas são tecnologias que são muito caras, não estão ao alcance de todas as redes, pelo menos na parte de implantação, e a rede IP está aí. Eu posso até considerar que todo mundo que acessa a internet tem uma rede IP própria, que é a rede da sua máquina, da sua rede interna da sua empresa, ou o que quer que seja. Como essas redes estão migrando para transporte de pacotes, a gente percebe que a voz deverá e será adaptada ao transporte baseado em pacotes. Essa é uma tendência muito grande e, na verdade, é uma tendência que já está se tornando realidade. Ela só vai ser grandemente desenvolvida daqui para frente. A infraestrutura local dessas redes, dessas LANs, vão ser baseadas na grande estrutura que nós temos hoje, Ethernet. Hoje a maioria, 90%, 95% das redes, são redes Ethernet, que são fáceis de ser implementadas, são redes aí que se integram com várias outras, em termos de equipamento. Todo equipamento hoje que se integra à rede, certamente tem uma porta Ethernet, vai se integrar a essa estrutura de Ethernet. Então o que acontece, qual é o impacto numa rede de voz, na parte de telefonia da empresa? O cabeamento da rede telefônica vai ser integrado ao cabeamento de dados. Hoje em dia na sua empresa você tem um par de fio para telefone, um par de fio para dados. Você tem um ponto lá na sua área de trabalho, no seu ponto de trabalho, você tem lá uma tomada de dados, uma tomada de voz e assim por diante. Ou várias de voz, vários a mais. Isto, com a integração dessa infraestrutura dominada pela rede Ethernet, a telefonia vai ser integrada a essa rede. Então, certamente você vai poder economizar na parte física dessa rede através de um único cabeamento. A interface do usuário, isto é, aquilo que está entre a máquina, não importa se é um PABX, não importa se é um computador, não importa se é um telefone, tá? Ela está sendo grandemente influenciada pela tecnologia da internet. A gente fala muito também, na teoria e alguns na prática, de intranet. Olha, o que é intranet? Intranet nada mais é do que trazer a interface da internet, que é uma interface hoje publicamente desenvolvida, publicamente divulgada, para qualquer aplicação que você vai colocar no seu computador. Então, essa interface, que é a interface do browser, a interface do navegador de internet, vai estar influenciando diretamente também a telefonia. Existem redes, existem casos onde você, na tua mesa de trabalho, você tem um computador, e esse computador faz os papéis de máquina, de informática, de processamento de dados, e também
a comunicação de voz e vídeo. Tá? Você tem um navegador, você tem um único desktop, aonde você fala, você vê e você processa. Então, o desktop, isto é, a janela do computador vai ser integrado e vai ser a chave para a comunicação de dados de voz. Hoje em algumas empresas já é presente e no futuro bem próximo para as outras empresas também. A unificação dessa plataforma vai simplificar qualquer plataforma. Uma vez que você tem uma plataforma única, integrada, você viu aquela plataforma, você viu o desktop, você viu a máquina, vai acontecer que você viu todas. É como é, por exemplo, hoje o computador. Por volta de 1988, 78, 79, 80 por aí, foi quando começou no Brasil, muita gente se lembra disso, da microinformática no Brasil. Então o que acontecia? Você tinha computador Apple, você tinha computador TRS-80 da Radio Shack, você tinha o IBM, que começou na década de 80 também. Então era difícil, porque quem tinha um IBM só podia trocar programas com quem tem IBM, ou dados com IBM. Quem tinha Apple, a mesma coisa. E assim sucessivamente. Então essa simplificação dessas plataformas, unificação, vai tornar, uma vez que você aprender uma plataforma, você não precisa aprender a segunda, a terceira. É o que acontece hoje com a plataforma do Windows, por exemplo, do desktop do Windows. Quem aprendeu o Windows uma vez sabe operar qualquer outro programa. Então essas aplicações de dados de voz, todas as políticas direcionadas a eles serão uma plataforma computadorizada. É o que nós chamamos hoje de CTI. Hoje quem olha um PABX, por exemplo, que é uma plataforma de voz comumente encontrada hoje, aquilo ali nada mais é que um computador. Não existe mais o que a gente via tempos atrás, relés, não existe mais chaves analógicas, não existe mais uma fiação extensa internamente, é um computador. Então, tudo vai ser uma plataforma computadorizada. O computador vai fazer tudo o que a gente precisa em termos de comunicação. E a gente começa a falar, é uma palavra aí que está hoje muito em moda, né? Convergência. Né? O que é a convergência? O que faz a convergência pela gente? Convergência nada mais é do que reestruturar a sua rede para tornar essa rede uma rede de plataforma única. Isto é, tudo vai se rodar numa plataforma que todo mundo possa entender facilmente. Então a convergência leva as empresas ao quê? A reestruturar as suas redes e reestruturar seus próprios serviços também. Simplesmente adaptado a essa nova realidade, que não é uma coisa muito difícil. Então vai haver o quê? A integração de dados na rede e telefonia. Uma coisa importante é que vai ter uma grande integração também entre a sua empresa e os prestadores de serviço. Como mais para frente nós vamos ver, é o caso da Connection Telecomunicações e seus clientes. Você vai estar integrado numa única plataforma, a sua plataforma de rede vai falar a mesma linguagem que a plataforma de rede do seu provedor de serviço de voz, seu provedor de serviço de WAN, seu provedor de serviço de internet e assim por diante. Isso leva ao seu negócio, a sua empresa, a ter uma independência de distância. Não vai existir mais fronteiras de distância. Não importa se você tem um escritório em São Paulo, outro escritório em Nova York, outro escritório em Tóquio, para você é como se estivesse trabalhando com todo mundo, integrado num único escritório, num único ambiente de trabalho. Essa realidade, que já é realidade, não é mais utopia ou mesmo simplesmente teoria, ela se aplica a qualquer meio, sendo ele físico, como uma rede de cabo, ou uma rede wireless, uma rede sem fio, como é o caso da rede telefônica celular. Para quem não sabe, por exemplo, já existem redes de telefonia celular que utilizam-se da plataforma IP para transmitir voz, dados, e-mail, o que quer que seja. Isso vai causar o quê? O que todo mundo quer hoje em dia? Redução de custo, principalmente. Maior presença e rendimento. Hoje em dia, talvez você não precise trabalhar 8, 12 horas por dia. Você pode trabalhar 4 horas por dia e conseguir ter o mesmo rendimento que você teria se não tivesse a plataforma. Segundo o Yankee Group, essa é uma prioridade de 60% dos CIOs na indústria brasileira, nas principais indústrias brasileiras. Que é o quê? A integração de dados e telefonia numa plataforma única. Vocês veem como isso é importante. Então, o que é a convergência? A integração desses meios físicos, lógicos e de todos os serviços envolvendo o seu produto. Tanto da sua parte como dos provedores de serviço
que leva a isso, a máxima eficiência e o desempenho da sua rede. Então, como é que começa essa reestruturação? Vamos colocar um caso típico aqui. Nós temos aqui numa rede típica, tá, de uma empresa, você tem necessidade da sua LAN interna, fax, voz, você precisa de acesso remoto e você precisa passar dados também. Então, o que é, por exemplo, um serviço como o Intercall da Connection pode entrar no seu negócio e fazer isso ser ampliado e fazer melhorar o desempenho do seu negócio? É simples. Através de algumas conexões, e muitas delas comuns, você pode integrar a sua rede hoje até um gateway da Intercall, no caso de São Paulo, e a Connection, através do serviço Intercall, vai te conectar vocês às suas filiais, à internet e ao acesso internacional, sendo ele para dados ou voz. Feito de que forma? Você pode conectar o seu PABX ao gateway do Intercall, você pode conectar a sua LAN ao gateway do Intercall, você pode ter acesso do seu computador através de modem à rede da Intercall, você pode, através do acesso discado, entrar também na rede da Intercall. Uma única ressalva para o acesso discado é que a legislação brasileira não permite ainda o acesso discado. Então a Intercall hoje só não fornece esse serviço para o seu cliente usuário. Então o objetivo disso tudo é o que é? Aplicações unificadas, mensagens, dados, voz, telefonia, o que quer que seja, vão estar presentes nessa rede, tudo de uma única forma. Qual é o benefício disso tudo? Aumento de produtividade. O gerenciamento unificado. Hoje em dia, para gerenciar tudo isso, você não precisa ter N ferramentas de gerenciamento. Basta uma ferramenta só, você consegue gerenciar toda a política e serviço da sua rede. O benefício, simplicidade operacional disso tudo. Uma infraestrutura unificada, quer dizer, sua infraestrutura de hardware, tá, e de software pode estar unificada nesse cenário todo. Redução de custo, complexibilidade e um aumento da confiabilidade do seu serviço e da sua rede. Esses são os benefícios. Entrando agora na telefonia via IP especificamente, nós tínhamos aqui, em termos de bilhões de minutos por mês no mundo, em 97 aqui cerca de, menos de 1 bilhão do tráfego de telefonia internacional via IP. Em 98 isso já subiu para cerca de 1 bilhão. Em 99 já tínhamos 2 bilhões. Já no ano 2000, nós estamos projetando aí, na verdade não eu que estou projetando, né, mas Frost e Sullivan, cerca de 4 bilhões no mundo inteiro de minutos por mês de telefonia. Projetando para 2001, cerca de 7 bilhões. E 2002, cerca de 9 bilhões. Essa é uma data muito importante, porque no Brasil é o período onde a outorga para a telefonia vai estar aberta a qualquer empresa dentro das leis da Anatel aqui no Brasil. E o que isso vai impactar no que a gente chama hoje de telefonia pública, que é aquela telefonia que a gente conhecia há algum tempo atrás? Só para vocês terem uma ideia, cerca de 32% de todo o tráfego de telefonia no mundo vai estar sendo passado por IP em 2005. Isso é um mercado muito grande, uma tendência de crescimento muito grande. E essas teles, que a gente chama de pública, já estão aí se preparando para isso. Alguns de vocês talvez já ouviram falar na rede P da Telefônica. É uma rede que hoje passa dados, mas essa rede vai ser preparada e com certeza no futuro vai estar passando voz também através dessa rede. Aí já falando um pouco mais da parte técnica, né, o que é, quais são os requisitos para você passar voz via IP com qualidade? O que a gente chama de qualidade? Qualidade para a gente da Connection, para nós da Connection, é melhor ou igual à rede pública. Você precisa da sua rede, que são as premissas da rede Connection. Baixo jitter, baixa latência, isso aí tem que ser uma rede rápida, meios de transmissões rápidos. O controle total da banda de pacotes que passa nessa rede. Eu não posso, por exemplo, me dar o luxo de deixar um pacote de dados passar na frente de um pacote de voz. A priorização de pacotes, como eu falei, e o controle de todos os meios de transmissão. É por isso que hoje a gente fala de internet convencional, e a qualidade de voz da internet convencional hoje, ela se aproxima à qualidade do rádio, da faixa do cidadão, rádio de CB ou rádio de polícia que nós conhecemos hoje em dia.
Quem já ouviu aí no radiotáxi alguém falando no radiotáxi, você não entende quase que nada, só precisa ter um ouvido muito treinado, né? É mais ou menos isso que a gente tem na internet convencional. No caso da Intercol, que nós temos o controle de todos esses meios de transmissão, nós tornamos aqui no Brasil a voz via IP uma realidade com a qualidade True Quality, que é a qualidade melhor ou igual à voz de uma rede convencional, de uma rede pública de telefonia. No caso, né, específico de priorização de pacotes, o que é isso? Quando você tem um gateway, você tem um equipamento responsável pelo tráfego de pacotes na sua rede, ele recebe pacotes de vários dispositivos, de vários meios, de várias fontes, e ele tem que ser capaz de priorizar, no caso da Intercol, o pacote de voz. Então não importa a fonte de pacote e a sequência que ele chegue no nosso dispositivo, sempre o pacote de voz vai estar saindo na frente, vai ter prioridade sobre o pacote de dados. Isso é uma grande premissa, é um grande, vamos dizer assim, colaborador, entre outros fatores, da qualidade de voz, True Quality, que a Intercol fornece aos seus usuários. Comparando aqui então, em termos de custo, que é uma realidade, né, objetivo, vamos dizer assim, da empresa com isso, na internet convencional, se você optar por isso para fazer sua telefonia, você tem baixo custo, ótimo, perfeito, mas também uma baixa qualidade. Isso é inevitável com a internet que nós temos pública hoje em dia. Utilizando recursos próprios, isso é, você resolve fazer sua rede, sua conexão de WAN, utiliza equipamentos próprios, investe, você vai ter uma alta qualidade também. Você passa a ter uma alta qualidade, mas o teu custo também é muito elevado, fica inviável. Se você usa uma rede da Connection como serviço Intercol, você tem um baixo custo, vai trazer muitos benefícios para a sua empresa, sem muitos investimentos, na verdade investimento zero, e uma qualidade elevada, a mesma qualidade que você teria da rede pública ou se você utilizasse os recursos próprios. A Connection ela foi fundada no Brasil em dezembro de 98, ela está situada hoje no que nós chamamos de Vale do Silício de São Paulo, que é a região da Avenida Berrini. A escolha dessa região é porque é uma região onde fluem várias redes de fibra ótica, isso é importante para a gente, no contexto, né, da qualidade da rede Connection. Ela faz parte do Connection Group, que é um grupo de acionistas internacionais, do qual faz parte a Infonection Corporation, nos Estados Unidos, em San José, na Califórnia, onde é nosso gateway, nosso teleporto nos Estados Unidos, a Connection SA no Paraguai, em Assunção, no Paraguai, a Connection aqui no Brasil, na Berrini, a Infonection SA na Argentina e a Infonection SA no Uruguai. Com isso, nós conseguimos cobrir toda a América Latina, em termos de teleportos, e através dos Estados Unidos, o resto do mundo. A premissa estratégica da Connection para manter a qualidade é o domínio tecnológico e todos, como eu já falei, todos esses controles dos meios de transmissão. E quais são as bases, né, para a qualidade da Connection, a qualidade que eu estou falando para vocês aqui? É muito simples. Primeiro, tecnologia de ponta. Nós temos parceiros tecnológicos, nós somos parceiros tecnológicos de muitos fabricantes de equipamento, nós ajudamos a desenvolver equipamento aqui no Brasil para telefonia via IP. Nosso acesso local ele é prioritário por fibra ótica. Então a conexão do cliente até a Connection é por fibra ótica, o que traz total segurança e qualidade. Nós temos uma alta capacidade e disponibilidade de serviço. Nós temos um processo que nós chamamos de roteamento dinâmico. Isso impede, por exemplo, de uma ligação internacional sendo efetuada. Se alguma coisa acontece com aquele link que está efetuando a ligação, automaticamente nós fazemos o roteamento por outro link e você nem percebe que a ligação foi cortada. Temos o total controle da banda, a rede é nossa. Nós temos o controle de banda. Redundância e equipamentos. Todos os equipamentos têm no mínimo 2 e mais chaveamento automático entre esses equipamentos. E uma capacidade de energia ininterrupta. Hoje no Brasil, aqui em São Paulo, começou a chover, vocês sabem que energia é uma coisa complicada, né? Então nós temos capacidade de energia ininterrupta. Essa aqui é uma foto, né, do nosso teleporto aqui em São Paulo. Essa é a antena que nos conecta até o satélite. Essa antena tem 4,5 metros de diâmetro aqui. E é o teleporto próprio nosso, eu não estou usando o teleporto de terceiro para nada. Como é que funciona a rede Connection?
Dentro da rede do cliente, a princípio, fazemos uma conexão de fibra ótica até o nosso gateway. Nosso gateway, esse sinal, vai até o satélite, que é o satélite do grupo Loral Solidariedade. E desse satélite nós distribuímos nos Estados Unidos através da Infonexion, em São José, na Califórnia, e nos outros teleportos aqui em Assunção, em Montevidéu e Buenos Aires, na Argentina. E daqui dos Estados Unidos para o resto do mundo. Detalhando um pouco mais o que é a rede interna connection, nós temos a conexão através de fibra ótica com o cliente. Essa conexão pode ser de voz, uma conexão direta ao PBX do cliente, uma conexão dedicada também para dados, caso seja necessário. Esse anel de fibra ótica entra diretamente no nosso site em um equipamento STM1, passa pelo nosso equipamento gateway, entra na rede connection, tá, interna, onde temos aí equipamentos para segurança, firewall, por exemplo, um gerenciamento de rede totalmente independente. A Connection desenvolveu todo o seu gerenciamento de rede, não só da parte de equipamentos, como a parte de billing, autenticação e segurança. Isso é enviado através do link de satélite. Esse satélite tem um único salto, por isso nós escolhemos os satélites do Grupo Loral, porque ele cobre toda a América Latina e toda a América do Norte. Eu não tenho duplo salto. Isso é fundamental na qualidade da transmissão. E num teleporto onde o sinal chega, a estrutura é idêntica. Nós temos a rede interna, o gateway, o equipamento de saída, a conexão através de um carrier local, que não vai nos levar até o resto do mundo, e podemos ter a conexão até o PBX do cliente ou até um acesso discado. A mesma coisa podemos fornecer através de São José, na Califórnia, o acesso à internet também. Nós hoje utilizamos, como eu já disse, o satélite da Loral, o Satimex, o Solidariedade 1 e 2, e temos conexão direta com Montevidéu no Uruguai, Buenos Aires na Argentina, Assunção no Paraguai, São Paulo aqui na Berrini e em São José na Califórnia. Todos com um único salto. Imagine um cenário onde um cliente Connection está utilizando o teleporto de São Paulo, fazendo uma conexão até São José na Califórnia e fazendo um acesso a um telefone externo em qualquer lugar do mundo. Se houver um corte nessa conexão por algum motivo, automaticamente o sistema faz um reroteamento por um outro site. Isso é imperceptível numa conversação telefônica. Você não perde a conversação se isso acontecer durante a sua conversação. Isso podia ser em Buenos Aires, na Argentina, podia ser, se de repente o teleporto não está disponível, podia ser em Assunção, no Paraguai, ou na Bolívia, ou qualquer outro teleporto da Connection. Como se processa, em termos de segurança, uma ligação? O cliente está conectado sempre através de link dedicado aqui em São Paulo. Isso já é um fator muito grande de segurança. Quando é feita uma ligação, o gateway de São Paulo pede autorização ao nosso sistema de billing e autenticação. Esse sistema, uma vez identificado o cliente, ele autoriza o gateway a proceder à ligação. Automaticamente, esse sistema de autenticação e billing faz uma conexão com o gateway de destino da ligação. Essa conexão, a escolha desse gateway, está sempre relacionada com a rota de menor custo ou a rota disponível, tá? Ou até mesmo a rota de melhor qualidade para aquela localidade, por exemplo. Automaticamente, esse sistema de autenticação e billing faz uma conexão com o gateway de destino da ligação. Essa conexão, a escolha desse gateway, está sempre relacionada com a rota de menor custo ou a rota disponível, tá? Ou até mesmo a rota de melhor qualidade para aquela localidade, por exemplo. Nós temos aqui a foto do nosso centro de controle em São Paulo. É um centro de controle altamente dedicado ao nosso sistema. Aqui eu tenho o controle de todo equipamento, todo gateway, todo servidor através desse centro de controle. Qualquer conexão de link é monitorada automaticamente aqui. E se houver qualquer problema, eu tenho aviso sonoro, eu tenho aviso de bip. O pessoal que fica monitorando também tem condições de resolver o problema. E esse teleporto, ele é idêntico, ele tem a mesma configuração em cada teleporto da Connection. São totalmente interligados, qualquer um deles pode fazer intervenção em qualquer teleporto se for necessário. Aqui é uma ilustração do nosso sistema de
de background são roteadores, servidores, são os racks de comunicação, gateway, sistema de satélite e assim por diante. Esses dois casos são de São Paulo, aqui na Berrini. Temos como parceiros tecnológicos grandes empresas, como o Gateway da Lucent Technology, o roteamento por conta da Cisco, sistema de billing, sistema de autenticação feito pela Connection rodam em plataformas da IBM, a S400. Sistemas de Gateway rodam em plataformas da Sun. Temos servidores aqui para log ou outro serviço qualquer, todas as máquinas industriais da Crystal de alta confiabilidade. Nossa antena, sistema de satélite da Anduril, Advantech e da Constream. São todos parceiros tecnológicos, nós ajudamos a desenvolver os equipamentos e eles nos têm atendido muito bem, quer dizer, nós está atingindo nosso objetivo e nós conseguimos aí evoluir bastante com esses parceiros aqui. E o que é exatamente o serviço Intercall? É um serviço de rede especializada de âmbito internacional. Isso que diz a nossa outorga, dada pela Anatel, e é isso que faz a Connection. A Connection pode estabelecer conexão entre redes distintas de clientes e grupo de pessoa jurídica. Eu não forneço serviço para pessoa física porque a minha outorga, que é a outorga de todo mundo que pode prestar esse serviço, não permite. Nossa conexão é digital e dedicada, e todo esse serviço se destina hoje no Brasil, com o serviço Intercall, à conexão ao exterior. Os benefícios disso para o cliente o planejamento e a implementação do acesso do gateway não tem nenhuma taxa de inscrição e é feito totalmente pela Connection. O cliente não gasta, vamos dizer assim, um tostão, né, no linguajar popular, com essa conexão. A Connection contrata o link de fibra, se for o caso, a Connection disponibiliza os recursos para que você possa conectar hoje o seu PABX à Connection e usufruir dessa rede, usufruir das vantagens monetárias, das vantagens tecnológicas de uma conexão de rede. Os valores cobrados pela Connection nos seus serviços são por tempo de utilização. Você não paga nenhuma taxa de inscrição, você não paga nenhuma taxa fixa. O que você usar, você paga para a Connection, nem mais, nem menos. O que nós fornecemos para o cliente? Relatório de utilização em tempo real via web, se necessário. Se o cliente necessitar, eu posso dar para ele um PIN number, ele pode, através da web, através da internet, se for o caso, ou através de uma conexão dedicada, discada ao nosso servidor, ter o acesso ao seu relatório de utilização no exato momento que houve a utilização. Você põe o telefone no gancho quando acabar a sua ligação, naquele instante você acessa o nosso relatório e você tem o destino da chamada, todos os dados daquela chamada, inclusive quanto ela custou para você. Isso é muito importante para gerenciamento de centro de custo e assim por diante. Com certeza, uma economia expressiva e todas as vantagens dessa rede privativa. A Connection visa a economia para o cliente e visa a excelência tecnológica. Nosso suporte técnico é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Toda operação com relação à qualidade é transparente ao usuário. Você faz sua ligação internacional como fazia com a Embratel, ou como faz com a Interlig ou com a Telefônica. Alta qualidade nessa ligação. Você tem a funcionalidade plena, você pode ter equipamentos com MFC, DTMF, você passa fax. Nós estamos agora implementando suporte a modem, compatível com a sinalização dos carriers locais, isso é, você não precisa mudar nada na sua rede para que você tenha o acesso à Connection. É como se você estivesse colocando seu PABX direto na Telefônica ou direto na Embratel para fazer suas ligações. O serviço é otimizado visando qualquer requerimento de qualidade hoje em dia. Nós temos cancelamento de eco, detecção de silêncio, regeneração de ruído, isto é, a ligação que você faz hoje pela Connection, ela é idêntica à ligação feita por uma carrier telefônica comum. Todo esse setup, gerenciamento e billing nós fazemos ponto a ponto, sempre de gateway a gateway, não existe nenhum intermediário, não existe ninguém que intermedie isso. Com relação à segurança, a nossa autenticação pode ser feita pelo próprio tronco, eu sei que a conexão digital é feita até você, eu sei que você é meu cliente. Através de Caller ID, isto é, a informação que o seu PABX envia ao meu gateway, eu posso identificar e colocar no seu relatório, inclusive o ramal que discou, isto é, o ramal seu que utilizou o serviço, vai no relatório de utilização. E pode ser feito por PIN no futuro próximo, através da utilização de calling card. Isso já é feito no exterior, por exemplo, no Brasil isso não é permitido ainda. Nossos relatórios são por ramal, por grupo de ramal, por dependências e por empresa. Nós conversamos com o cliente para saber que tipo de relatório ele precisa e customizamos o relatório para o cliente, se for o caso.
Aqui mostrando para vocês um caso real, esse é um caso do estudo de um cliente nosso. Infelizmente eu gostaria de dizer, mas eu não posso dizer quem é o cliente. Aonde, nesse caso real, o cliente utilizava mensalmente, ele gastava com a rede pública cerca de R$ 17.500 de telefonia, sendo que para os Estados Unidos gastava 12 mil, América Latina 3 mil e Europa 1.500, 1.300. Com a utilização do Intercall, ele passou a utilizar, num total, R$ 9.500 por mês, o que deu já uma diferença no total da conta dele de 54% de diferença. Para os Estados Unidos, essa diferença se manteve em 52%. Para a América Latina, 62% de diferença. Para a Europa, 59%. Eu creio que todo mundo aqui percebe que isso é uma vantagem muito grande, principalmente monetária, em relação aos carriers local, principalmente porque você não perde em nada em qualidade, só ganha vantagens com relação a isso. E como é que é feito, na prática, a conexão até o cliente? O que o cliente precisa fazer, o que a connection precisa fazer? O cliente, tendo um PABX, ele precisa, primeiro passo, me disponibilizar uma porta do seu PABX. Essa porta pode ser uma porta E1, ou em alguns casos pode ser até porta analógica. Nós conectamos através de LP, porta analógica também. O segundo passo, esse já é um passo da connection, nós vamos conectá-los a uma rede de fibra ótica local. Essa rede pode ser a rede da NetStream hoje em São Paulo, pode ser a rede da MetroRede ou qualquer uma rede de fibra ótica. Em alguns casos, quando não é possível fibra ótica, nós usamos outros meios como rádio ou mesmo conexão física da telefônica, mas a prioridade é fibra ótica. Nós temos um parceiro hoje comercial e tecnológico muito forte, que é a NetStream, que hoje atende aqui toda a região comercial de São Paulo, vamos dizer assim, a grande parte, 80%, é atendida pela NetStream e nós utilizamos a NetStream para isso. A partir daí, o cliente já vai estar conectado ao gateway da connection, tá, através de um link de fibra ótica. E o terceiro passo é uma programação das rotas de seu PABX. O que é isso na prática? Quando alguém discar, por exemplo, 00 fazer uma telefonia, uma conexão internacional, automaticamente o PABX vai rotear essa ligação pelo nosso gateway e você vai estar tendo economia nessa ligação. Nós fizemos uma enquete com alguns clientes sobre a experiência deles com alguns serviços e a satisfação. E nós temos que, com a telefonia pública, eles estão satisfeitos em cerca de 80%. Com a internet convencional, cerca de 15%. Com a intranet típica, alguns clientes já implementaram intranet, estão tendo dificuldades com isso, cerca de 50%. Com os concorrentes de serviço Intercall, cerca de 60% estão satisfeitos. E com o Intercall, muito próximo de 100%. Muito próximo por quê? Na grande maioria das vezes, não é 100% porque nós não pagamos para o cliente para ele usar nosso serviço. Então, por isso não chega a 100%, mas está quase chegando a 100%. A Connection é uma empresa cuja uma das premissas é ela ser 100% legal, não só no Brasil, como em qualquer ponto, qualquer teleporto da Connection. Então, nós temos a outorga dada pela Anatel para serviços de rede especializada. Seguimos estritamente, seguimos na risca, vamos dizer assim, essa outorga para que não haja problema. Como a gente já percebeu aí com alguns concorrentes, alguns devem ter visto o burburinho que houve no final do ano passado com relação a serviços, né, de conexão internacional aqui em São Paulo principalmente. A Connection está livre desse problema. Essa aqui é a licença do nosso teleporto. Todos os nossos equipamentos têm uma certificação da Anatel, todos eles são homologados pela Anatel. Então eu não tenho nenhum problema com equipamentos que possam causar algum problema, por exemplo, no espectro de rádio, ou o que quer que seja, ou mesmo na rede. Tá? Então essa aqui é a licença do Teleporto de São Paulo. Todas as outras são similares. E agora eu abro um espaço para quem queira fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida. Estamos à inteira disposição.